Vamos ver se agora dá. Guardar o Instagram, avisar que estou ao vivo. Agora acho que vai, porque tava travando. Bom, gente, começando mais um VaptVupt. Tô só alguns minutinhos atrasada, mas estou aqui para falar sobre rede de apoio, né? O que é a tão famosa rede de apoio que a gente escuta aí muitas mães falando, né? Quando a gente fala de diversos assuntos, né, sobre educação, muitas mães falam: mas eu não tenho rede de apoio, né? O que é, afinal, essa rede de apoio? Como a gente utiliza dessa rede de apoio, né, no nosso dia a dia, e como isso afeta no desenvolvimento dos nossos filhos, porque afeta e muito, e a gente tem que ter um olhar atento a essa questão, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não trocarmos os papéis, tá? Então eu quis trazer esse tema para compartilhar com outras mães, para dividir com outras mães. É um tema muito importante, né, da gente falar a respeito disso, pra gente fazer realmente uma autoanálise, ver como que isso tá no nosso dia a dia, né? O que eu considero a rede de apoio, quanto eu estou abusando dessa rede de apoio, quanto o espaço teria que ser meu, né, e não está sendo, quanto o outro está invadindo o meu espaço. Tem diversas análises aí que a gente pode fazer a respeito disso, tá? E também o quanto a gente pode... o quanto isso vai influenciar, na verdade, na educação dos nossos filhos, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Eu quis falar sobre esse assunto, né? O que é a rede de apoio, não troquem os papéis, por conta de muita experiência, assim, que eu acabo tendo com outras crianças, muito principalmente quando eu atuava dentro de sala de aula, o que eu percebia nas crianças e o que eu percebo muito que chega pra mim, das mães que me acompanham aqui no Instagram, né? O ano passado, quando eu fiz o meu desafio por uma infância sem telas, chegou muitas mães falando comigo a respeito das avós que permitiam acesso às telas, consenso, chegar num acordo, porque eu não quero, mas a avó permite. Então, eu tava percebendo o quanto isso tava afetando o desenvolvimento das crianças e a decisão do pai e da mãe na educação do filho. Que às vezes a tal rede de apoio, né, que é para auxiliar, que é para ser ajuda ou para ser um suporte, estava tomando um espaço que não é daquela pessoa. Por isso eu quis trazer esse assunto, falar sobre isso com vocês, tá? É um assunto que merece muita da nossa atenção, nosso cuidado. Por quê, gente? A rede de apoio. Afinal, o que é a rede de apoio? A rede de apoio é uma pessoa, né, que nos auxilia nesse período de maternidade, né? Principalmente quando as crianças são pequenininhas. Quando eles já são maiores, aí as coisas já vão acontecendo de uma outra maneira, num outro ritmo. Mas quando a gente acaba de ganhar um bebê, a gente sente falta de ter uma rede de apoio, né? Seja a mãe, seja a sogra, né? Que é a avó da criança, né? Uma tia, tem gente que não tem familiar por perto, precisa contratar uma funcionária, tem uma babá, né? Vai encontrar uma pessoa, tá? Pode ser qualquer outro familiar. Mas na grande maioria das famílias a gente vê como rede de apoio as avós, tá? Paternas ou maternas. E essa rede de apoio, ela é muito importante porque ela dá um bom suporte pra gente. Ela nos auxilia com comida, às vezes com alguma coisa da casa, fica com a criança para poder tomar um banho, deixando a gente assim num momento mais tranquilo da maternidade. A gente só tem que tomar cuidado para não ficar um pouquinho mal acostumada, né? Porque a demanda, ela é nossa, né? A responsabilidade com a educação, a criação dos nossos filhos, ela é nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é uma linha muito tênue que existe aí, né? Até onde a pessoa pode ir, até onde é minha responsabilidade, né? E até onde eu vou permitir que a pessoa avance, né? Até onde é minha ajuda, né? Até onde ela tá querendo entrar, sabe? Então, assim, deixa eu só falar uma coisa com o Daniel aqui, que ele tá brincando do meu lado. Dani, vai lá brincar com a irmã um pouquinho, que o barulho tá atrapalhando um pouquinho a mamãe, meu amor. Ou brinca no tapete aqui, ó, que esse barulho aí ele tá atrapalhando um pouquinho, tá bom? Tá?
Daniel tá aqui do meu lado brincando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, tá ali no cantinho, tá vendo? Então, gente, olha só. Voltando aqui rapidinho, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu percebo, né, hoje em dia, que os papéis, eles estão sendo muito invertidos, né? Eu percebo a falta de autoridade dos pais e avós entrando muito na rotina familiar e tomando decisões pela família. Esse assunto, ele é um assunto muito delicado, tá? Porque tem muita mãe que trabalha fora. E é complicado, às vezes, a gente conversar sobre isso, porque muitas mães já ficam na defensiva. Não, mas eu preciso trabalhar fora, eu preciso ter alguém para olhar os meus filhos. E fica assim numa situação de não aceitar muito o que os outros falam ou como os outros falam e entram numa defensiva. Às vezes não julgar ninguém, eu não conheço a circunstância de ninguém. Eu sei que muitas mulheres precisam realmente trabalhar fora de cada uma para analisar, né, como que a rotina. Ah, não, mas eu acho que você poderia parar de trabalhar. Eu acho que você poderia abrir mão disso. Não, eu não acho. Não tem como eu fazer isso. A mãe que trabalha fora, né, daquela presença de você estar junto, ela vai sentir falta. Isso é culpada por causa disso ou julgada por conta disso. As mães precisam tomar muito cuidado, principalmente otimizar, de não colocar num papel de vítima. Ai, tá falando que eu trabalho fora, eu não deveria trabalhar fora, eu sou uma peça. É aceitar a sua circunstância. A escolha é sua. É trabalhar fora, então você tem que ter isso muito bem claro e resolvido para você. E qualquer outro tipo de comentário ou fala que você, tá? Mas que você tenha claro que é óbvio que vai fazer falta na vida de outra pessoa como referência. E essa pessoa será essa rede de apoio. Essa rede de apoio, ela vai ser uma referência na vida do seu filho ou da sua filha. E não adianta falar em tempo de qualidade, gente. Desculpa, mas isso sim, isso é algo pra, sabe, enganar a gente. Não existe isso. Já não, mas o que importa é o tempo de qualidade. Tudo bem, se você trabalha meio período, você vai ter um tempo muito bom com o seu filho, porque você tem um outro período para se dedicar, né, ao seu filho. Agora, se você é uma mãe que trabalha o dia inteiro, não existe. Gente, eu não consigo ver tempo de qualidade, de verdade, né? Porque você já chega exausta em casa, cansada, o trabalho suga muito da gente, a gente perde a paciência com os nossos filhos. E assim, é chegar, é banho, janta e dormir, contar uma história e dormir, vendo como tá se desenvolvendo, como tá aprendendo, como tá brincando, diversas outras questões. Vai ser perdido, que muitas mães precisam aprender a lidar com essa realidade, sem sentir culpa, né, se essa é a sua circunstância, tá? Sem ceder tudo pro seu filho e pra sua filha, porque tem muita mãe que trabalha fora o dia inteiro e dá de tudo pra criança. Tudo que ela quer, ela tem. Cresce uma criança sem limite, tá? Então, assim, você tem que dosar. Você tem outra pessoa, não é o cuidador de cantinho aqui na minha casa, melhora o sinal. Fala pra mim aí, gente, quem tá ao vivo, se tá travando, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, porque qualquer coisa eu mudo de lugar aqui em casa, tá bom? Então, o que eu tava falando? Ah, tá, que muitas famílias chegam pra mim e falam assim, que tomaram alguma decisão em relação à criança, né? Posso dar diversos exemplos, questão de comer doce, questão das telas, e que chega com a avó e a avó permite. Não, a avó dá doce, a avó segue tal alimentação. Olha o cuidado que a gente tem que ter aí. Quem são os pais? Então assim, os avós, né, a rede de apoio, seja a babá, seja sua mãe, seja sua sogra, ela tem que seguir o que você quer para a educação do seu filho. Então isso tem que estar muito bem alinhado, tá? Entre ambas as partes, tanto entre você e seu marido, quanto a pessoa que vai ficar com seu filho. Isso já tem que estar alinhado. Pode ser a avó que, assim, quer muito bem, que ama, que não, nem preciso falar nada com ela porque ela sabe, precisa falar com ela. Então, ó, eu e meu marido, nós decidimos que ele não vai ter acesso às telas,
até os 2 aninhos de idade, nada de tela. Ele pode chorar, ele pode pedir, ele não come bolacha doce, ele pode olhar salivando, porque isso é uma coisa engraçada, né? Vó vê criança olhando assim, já acha que tá com vontade, que quer. Como que criança vai ter vontade de comer uma coisa que ela nunca experimentou na vida? Que ela nem sabe o gosto que tem. Criança não tem vontade, gente. Criança pequena tem curiosidade, tá? Não tem vontade, ela tem curiosidade. Então, assim, não dá, não precisa dar. E explica isso pra pessoa que vai ficar com seu filho, inclusive pra babá. Porque tem muitas babás hoje em dia que quando a mãe vai trabalhar, quando não tem um adulto por perto, vai lá e coloca a tela pra criança, vai lá e mostra o celular pra criança. Só assim ele me dá sossego, só assim ele fica quieto. E vai lá e tá viciando aquela criança. E muitas vezes o pai e a mãe não sabem. Eu já recebi muitos feedbacks a respeito disso, gente. De coisa que babá faz escondido do pai e da mãe. Eles não sabem. Já fiquei sabendo, inclusive, uma vez que eu fiquei horrorizada, eu fiquei chocada, de verdade. De babás que estavam medicando a criança para a criança dormir, dar um remedinho lá para dar uma acalmada e a criança dormir. Gente, isso é crime. Então, trava e volta. Bom, se travar de novo, vocês me avisam, tá, gente? Que daí eu mudo, eu vou para um outro canto aqui da minha casa. Mas pra mim agora parou de travar. Então, assim, nada, tá? Por conta disso. Travou de vez. Bom, eu mudei de lugar, vim aqui pra sala. Vamos ver se agora fica melhor. Que eu tô mais pertinho aqui do modem, né? Então eu acho que agora vai melhorar. Que ruim, né? Quando fica travando toda hora, mas faz parte, gente. Parece que é pra não dar certo mesmo, mas não vou desistir. Nem que eu passe alguns minutinhos, eu vou falar com vocês o que eu me propus a falar. Porque esse tema ele é muito, muito importante. Ele afeta sim o desenvolvimento dos nossos filhos. Então a gente tem que ter uma atenção especial, tá? Para o que é rede de apoio, tá? Com quem eu vou contar. Eu tenho que alinhar bem isso com o meu marido. Se eu vou abrir mão do meu trabalho, se eu vou abrir mão meio período do meu trabalho, né? Se eu consigo fazer isso, se eu consigo trabalhar de casa. Tem diversos fatores que a família pode sentar e analisar, né? Desde que o desenvolvimento do meu filho esteja caminhando bem. Então, o que a gente precisa avaliar é isso. O desenvolvimento da minha criança está caminhando bem? Está tendo atrito, né, no que eu quero pro meu filho, no que o meu marido quer pro meu filho e no que essa rede de apoio está fazendo? Até onde a pessoa pode ir? Então, todas essas análises precisam ser feitas, tá? E uma outra questão importante, né, que é o tema também. Além de eu entender o que é a rede de apoio, eu preciso tomar muito cuidado para não trocar os papéis. Isso está acontecendo frequentemente. Gente, é surreal o quanto eu percebo o número de avós que estão praticamente criando os netos, tá? Isso tá acontecendo muito. A criança passa mais tempo com a avó do que com a própria mãe. A maternidade, né, a bênção da maternidade, filho é um presente e é uma responsabilidade nossa que nós prestaremos contas um dia a Deus. Né? Ele deu esse filho para que nós nos responsabilizássemos por essa vida. Então nós que temos que cuidar, nós que temos que orientar. E muitas vezes a gente fica mal acostumada com a rede de apoio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente tem que viver lá o perrengue, viver a dificuldade para ver que a gente dá conta. E que a gente não precisa. Imagina antigamente, né, as mães aí, há muitos e muitos anos atrás, que não tinham máquina de lavar, que não tinham micro-ondas, que precisavam ficar lavando roupa no tanque, que usavam fralda de pano. E elas não tinham 2 filhinhos. Não, elas tinham 13, né? Não tô falando, eu não tô exagerando, vocês sabem que eu não tô exagerando. Elas tinham 13, elas tinham 14. A minha bisavó, gente, ela teve, acho que, se eu não me engano, 16 e perdeu 2 filhos. Ela teve muito filho. E não
não tinha micro-ondas para facilitar a vida dela, era fogão a lenha. Não tinha máquina de lavar, não tinha lava-louça. Como que essas mulheres davam conta, né? Eu acho muito interessante a gente fazer essa análise de como era a maternidade, tá? E como está sendo a maternidade hoje em dia. A gente está relativizando muita coisa na nossa vida. E a gente está entrando num ritmo de ansiedade, tá? Que tá tirando a beleza da maternidade da gente. Que tá tirando esses momentos preciosos de convivência entre as mães com os filhos. Essa agitação do dia a dia tá roubando momentos preciosos na educação das crianças. As crianças, elas estão crescendo sendo terceirizadas, tá? Tanto assim, deixando com rede de apoio, que seria avó, babá, ou diante das telas. As crianças estão tendo a infância roubada, gente, roubada. E eu falo isso, não é no sentido de julgar ninguém, de forma alguma. De forma alguma, porque eu vivo isso muitas vezes, eu vivi isso muitas vezes, eu tenho uma rede de apoio, né? Que é uma bênção na minha vida, né? Que é a minha sogra. Mas a gente tem que ter esse olhar, né? Que a maior responsabilidade de educar os meus filhos é a minha. E eu vou ser cobrada por isso, não ela, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou abusando do favor ou da ajuda dessa pessoa? Quais exemplos eu estou dando para o meu filho e para minha filha? O quão presente eu estou sendo na vida dos meus filhos? O quanto eu, como mãe, estou abastecendo o tanque emocional dos meus filhos diariamente? Eu consigo ter um momento de leitura com eles? Eu consigo ter um momento de estudo? Muitas mães escrevem para mim falando assim: ai, eu não consigo ler mais. Depois que eu me tornei mãe, eu não consigo estudar, eu não consigo ler. Sabe por que isso acontece, gente? É justamente pela correria do dia a dia. A gente acha que tem que ser mãe atarefada, que depois que você vira mãe, você tem que sair fazendo tudo e dando conta de tudo. E aí é uma receita para frustração, porque a gente não vai dar conta de tudo. E aí a gente fica se comparando com outras mães. E a gente vê o que no Instagram? Recortes, né? Recortes da rotina de outras mães. É claro que ninguém mostra tudo aqui. Então a gente vê pequenos recortes e se compara. Por que aquela mãe consegue? Às vezes aquela mãe ela é mais organizada. Às vezes aquela mãe ela tá vivendo uma circunstância onde ela consegue fazer diferente. Mas anos atrás ela vivia uma luta, ela vivia uma dificuldade. Mas que ninguém conheceu. Ou que quem acompanhava hoje já não lembra mais. Então a gente tem que ter esse olhar atento, né, para nossa realidade, qual que é a minha realidade e o que eu vou fazer dela. E tomar muito cuidado com as escolhas, tá? Tomar muito cuidado até onde, né, a minha rede de apoio tá indo, até onde eu estou dando liberdade para ela ir. E tomar esse cuidado enorme e não trocar os papéis. Quem é a mãe? Quem é o pai? Quem tem que saber o que essa criança come é você. Se você não quer apresentar telas para os seus filhos, ou se você quer começar a reduzir, eu quero começar a reduzir telas, mas ver na minha sogra. Ué, chega, senta, você é adulta, sua sogra é adulta, conversa com a sua sogra. Eu estudei e eu decidi que ele não verá mais tela. Mas ela é idosa, ela não consegue ficar cuidando, porque falam muito isso pra mim, né? Ela não consegue ficar cuidando, ficar olhando, né? Ele dá trabalho. Vou falar uma coisa, quanto mais a criança for exposta a telas, mais trabalho ela vai dar. Mais agitada essa criança será. Se você tira, ela vai ser uma criança pacífica, ela vai ser uma criança tranquila. A Larissa e o Daniel estão aqui em casa, a Larissa está brincando lá em cima, o Daniel lá na sala. E eu tô fazendo live. Então assim, eles se tornam muito mais colaborativos, muito mais tranquilos e dão menos trabalho ainda para a rede de apoio. Mas as pessoas não querem nem tentar, as pessoas têm preguiça de tentar. Elas já acham que não vão conseguir, já colocam como um fracasso, não vai dar certo. Então vocês precisam conversar. Tudo se resolve numa conversa. Senta, mostra alguns estudos, né? Mostra uma pesquisa, né? Compra um curso, um desafio lá para sua sogra assistir. Assiste esse desafio aqui para você ver o que ela fala
sobre o assunto, ela conta a experiência dela. Vamos tentar? Teve mãe que já entrou em contato comigo e falou a respeito disso e colocou assim um monte de empecilho para começar a tentar. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, vou te dar então uma sugestão. Quando você tirar férias, né? Porque às vezes as mães tiram as férias e elas pegam um mês de férias. Tira as telas quando você tirar as suas férias. Então você que estará com seu filho, o período de abstinência vai acontecer com você, não vai acontecer com outra pessoa. Você vai ver como que é esse período de abstinência. Chega no seu filho, conversa, fala que vai reduzir ou fala que vai eliminar e vive esse processo com ele. Gente, um mês é muito tranquilo de eliminar. A criança já não sente mais falta no segundo mês. Então, assim, ela já nem pede mais, sabe? É muito tranquilo. Então, vocês precisam ter isso muito claro em mente, tá? O que é uma rede de apoio, como que eu vou escolher a minha rede de apoio e os cuidados que eu tenho que tomar para não trocar os papéis. Eu sou a responsável, eu decido o que é melhor para o meu filho, eu sou a mãe, tá? Eu que decido as principais demandas lá da criança, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. A rede de apoio é um suporte, é um auxílio, tá? E por mais que a rede de apoio queira te ajudar, né, queira fazer mais ainda por você, toma muito cuidado para você não ficar mal acostumada, que é o que eu falei. Não é responsabilidade daquela pessoa, tá? A responsabilidade é sua. Por mais difícil que seja educar, por mais difícil que seja criar, por mais cansativo, a responsabilidade é sua. A vontade que a gente tem é de deixar os nossos filhos com muito mais frequência, né? Brincando na casa da avó, a gente tá lá de boa. Mas é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque nós seremos cobradas em relação à educação que a gente tá dando para os nossos filhos, né? Então, a gente tem que ter um olhar especial para isso, para não trocar esses papéis. A referência de educação tem que ser nossa, do pai e da mãe. A Nas Abreu tá falando que na casa dela tiraram a TV de um dia para o outro e em uma semana as crianças não falavam mais da TV. É exatamente isso. E é isso que eu falo para muitas famílias, gente, que é libertador. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu passei lá no hospital, no PS. Quem acompanhou meus stories viu, né? Em cada local, cada sala do PS tinha uma tela enorme. E as crianças totalmente... eu brinquei, né, nos stories falando que o pessoal quer amordaçar as crianças, né? Pra calar as crianças. Primeiro que a criança, quando ela já tá doentinha, né? Se ela vai no pronto-socorro, ela já tá mais amuadinha, ela já tá sem força. Não é uma criança que vai ficar fazendo show ou birra dentro de um hospital, ok? Porque ela já tá debilitada, certo? Então, assim, eu não vejo necessidade nenhuma de ter televisão para distrair criança no hospital. No corredor tinham vários quadrinhos com imagens lindas do fundo do mar. Mostra pra criança imagens, né? Cada pai, mãe que for ao hospital, se levar uma sacola com livrinhos de pano, livrinhos de plástico, sabe? Algum brinquedinho que a criança gosta, uma folha, canetinha, pronto. Cada família encontra a sua estratégia. Mas aí vem lá a sociedade e taca a tela na criança, né? É difícil, né? É difícil porque a gente tá praticamente nadando contra a maré. Mas olha só o que aconteceu. Aí fui lá no hospital e tinham telas em tudo quanto é lugar. A Letícia tem só 1 ano e 3 meses. Ela nunca viu telas. E não vai ver. Aí o que aconteceu? Colocaram ela numa cama com uma tela gigante bem na frente da cama dela. Eu falei, ferrou, o que eu vou fazer? Olhei em volta antes de falar alguma coisa, pra não ser, né, aquela mãe chata. A gente tem que usar do bom senso, tá, gente? Eu olhei em volta e eu vi que algumas camas, alguns leitos não tinham a tela em frente. E eu também vi que tinha criança que não estava assistindo, né? No leito, por exemplo, do lado da Larissa, tinha uma menina que ela não estava nem ligando, era uma criança maior, né? Aí o que eu fiz? Eu perguntei pra enfermeira, eu falei assim, você poderia virar a tela um pouquinho? Porque a minha filha não assiste telas. Eu fui sincera, eu sou a mãe, né? Eu não tenho que me calar diante de algumas questões, principalmente que vai envolver o desenvolvimento da minha filha e que eu sei que vai fazer mal.
Aí eu falei, você pode virar um pouquinho a tela, né? Ou, né, desligar? Porque se não tiver nenhuma criança vendo, a televisão não precisa ficar ligada se eu não quero, certo? Se ela tava lá só pra minha filha, poderiam desligar. Aí a moça, claro, tudo bem. Aí ela virou bastante a tela pro lado, mas aí a Letícia nem ligou tanto. Uma hora ela ficou assim, toda olhando, né? Mas ela nem ligou tanto, porque aí, coitada, foram furar ela, ficou chorando, ficou mais no meu colo, mamou. Então a televisão não fez diferença alguma. E eu tentando ficar assim, ó, no olho dela, pra ela não ver a televisão. Mas beleza. Aí o enfermeiro e a enfermeira, quando foram colher o sangue dela, tentar colher o sangue, falaram assim, nossa, que menina quietinha, que boazinha. Porque ela nem chorou, gente. Quando deu a picada, eu fiquei besta. Ela não chorou. Ela fez tipo biquinho assim, sabe? Ela foi muito forte. Ela só começou a chorar porque eles não estavam encontrando a ver. Eles começaram a mexer demais. E aí eles falaram assim, nossa, que menina boazinha. Eu nunca vi uma criança assim. Porque eu acho que as crianças, bebês, devem se esgoelar e tudo mais, né? Aí eu virei pra eles e eu falei assim, então... Aí eu aproveitei e fiz minha propaganda, né? Eu falei assim, sabe de uma questão? As telas deixam as crianças muito agitadas, né? E eu tô vivendo isso com os meus filhos mais velhos e ela não tá consumindo, ela não tá assistindo também. E faz muita diferença na vida das crianças. Aí o enfermeiro virou pra mim e falou assim, você é psicóloga? Eu falei, não, eu sou professora. Ele, minha mulher é psicóloga e ela também fala muito isso. Mas só que lá em casa não tem como. Olha só, gente, as pessoas já colocam a derrota, né? E a gente não vê o quanto que a gente fala tem poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e entender que é isso que comentaram com a gente. Você vê, ó, de um dia para o outro, em uma semana, as crianças não falavam mais da TV. E é isso mesmo, gente. O prazo é de, no máximo, 2 semanas, tá? Às vezes, dependendo da criança, uma semana fica só de abstinência. Mas esse assunto para outra live, outro VaptVupt. Já passei do meu tempo, né? Mas eu me atrasei, travou bastante, então tá valendo, né? Eu vou ver se eu falo um dia só sobre telas no VaptVupt. Hoje eu queria falar sobre rede de apoio. E acabei trazendo esse assunto porque é uma coisa que pega muito de mães falarem que, eu quero tirar e a minha sogra deixa, eu quero tirar e minha mãe coloca, como que eu faço? Então, faz isso. Conversa, a gente resolve tudo numa conversa e tomem cuidado para não trocar os papéis, tá? A responsabilidade de educar o seu filho é sua. Entenda a sua circunstância, entenda qual é a sua realidade e viva ela, tá? Se você tem que trabalhar fora o dia inteiro, dá o seu melhor na educação do seu filho, tá? Dedique muito mais tempo nos finais de semana. Encontre estratégias, né? De estar mais com ele, presente, tá? E não mexendo no celular. Faça leituras. Se você começar a ver que é possível deixar o trabalho, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Talvez de alguns passeios, talvez de pedir iFood, faz parte da vida. O que não pode faltar na nossa casa é amor, comida, né? Roupa. E isso Deus nos prometeu, que nada vai nos faltar. É que às vezes a gente tá acostumado, a gente quer demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Com o querer demais. Eu tenho que dar ao meu próximo, eu tenho que doar. Eu tenho que ser alguém importante na vida das outras pessoas, fazer a diferença nesse mundo e não apenas querer receber as coisas, tá bom? É isso, gente. Um beijo grande pra vocês, passei um pouquinho, até semana que vem, vamos ver aí qual será o tema, aceito sugestões, mandem sugestões, tá bom? Pra mim, de tema pro VaptVupt e a gente conversa sobre o assunto que vocês trouxerem. Beijo, tenha uma ótima terça-feira. Tchauzinho, gente!